bom dia para você. Eu, Alexandra Liev, estou iniciando mais um Prosa sobre a Vida, retornando agora, depois dessa pausa que a gente teve por motivos aí da política, né, do horário político que nós trazíamos aqui na Rádio Minuano neste momento, e retornamos agora com a psicóloga Carolina Zandoná Fornari, a nossa Prosa sobre a Vida, inquietações, agora também ao vivo pelo Facebook. E quero, antes de começar, psicóloga, se tu me der um espacinho, elogiar a música que estava tocando aí, a versão, né, de It's My Life, do John Bon Jovi, é? Uhum. Exatamente, né? Muito boa, e o nosso colega Jonathan Mitman, que fica aí na retaguarda, acertou na playlist, porque adorei essa versão, muito boa. Pessoal, pode nos acompanhar pelo Facebook também, o Prosa sobre a Vida, Inquietações, está ao vivo, recebendo também comentários aí pela live. Tudo bem contigo, psicóloga? Tudo bom, Alexandra? Bom dia àqueles que nos acompanham pela rádio, pelas plataformas digitais também. Então, retornamos, né, aos nossos trabalhos, às nossas prosas, às nossas inquietações. Isso mesmo, e nesse mês, né, um mês dedicado aí às crianças, né? Dia 12 é o dia delas. Hoje a gente traz o tema O Tempo da Infância. A infância aí que ela é muito bonita, né? Muito delicada também. E de tantas aprendizagens, né? Eu acredito que também de grandes desafios. Exato, Alexandre. É isso que tu vai introduzindo sobre o tempo da infância. De que é um tempo importante na vida, é um tempo em que a gente constitui os alicerces da nossa identidade, da nossa personalidade, daquilo que vai ser possível realizar na vida adulta. Então, não é um tempo menor da vida. Talvez dos tempos da vida é o tempo mais decisivo na construção da nossa identidade, né, do nosso caráter, e que vai nos permitir adiante construções como, por exemplo, uma bela música, a construção na área das artes, das ciências, das tecnologias, né? É o tempo da infância que vai dar recursos para que na vida adolescência, na vida adulta, você possa realizar feitos culturais, científicos, e sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse tempo tão bonito, mas também tão delicado e desafiante mesmo. É uma mudança muito rápida, né? Você passando pela infância, você está aprendendo tanta coisa, né? Passando por mudanças biológicas também. É um processo acelerado, eu diria, e com uma pessoa que não está entendendo daqui a pouco o que está acontecendo, né? Que está se constituindo, inclusive se constituindo gente. Né? A gente tem muitas vezes uma romantização do tempo da infância como um tempo de felicidade plena, de satisfação, quando é um tempo muito trabalhoso para as crianças, porque elas estão se constituindo seu aparelho psíquico, seu aparelho motor, corporal, mas constituindo a sua identidade. Né, quem elas são, quem elas vão vir a ser. Então esse é um tempo que não é livre de dificuldades, de desafios, de mal-estar e de sofrimento também. Pensando agora, psicóloga, já nesse tema, tem um senso comum, eu diria muito difundido até, de que depois a criança aprende, né? Por exemplo, tá com uma dificuldade, não tá conseguindo controlar suas emoções ou desenvolver alguma habilidade específica, mas depois ele aprende, né? Lá na frente ele vai aprender. E, na verdade, se perde um tempo muito, muito rico ali, né? De preparação. Isso. Alexandra, a infância tem um desafio. Para os educadores, as pessoas os adultos, as pessoas responsáveis pela infância, né? Me incluo entre essas pessoas, porque grande parte do meu trabalho é com a infância. São com as crianças no consultório, são com as crianças na escola, e o desafio é que a gente possa tomar uma posição que não seja precipitada, né, de fazer uma exigência para a criança de um crescimento que ela não tem condições ainda, ou então de precipitar, por exemplo, diagnósticos num tempo ainda de estruturação, ainda de construção, mas também não uma posição passiva de espera.
perdendo um tempo precioso de estruturação, porque a estruturação psíquica, por exemplo, ela vai se desenvolver em passos lógicos. Cronológicos, em alguma medida, tem aquisições que precisam ser feitas em determinada faixa etária, porque senão vão ficar falhas e vão ter efeitos, mesmo que depois, né, é possível fazer essas aquisições, não é da mesma forma. Tem efeitos. E são passos lógicos. Uma criança, por exemplo, para escrever, ela vai precisar primeiro dominar os movimentos finos. E isso a gente domina trabalhando com pré-requisitos, antes de chegar, por exemplo, na alfabetização. Sem isso, quando chega naquela etapa, não se consegue, né, adquirir, por exemplo, a linguagem escrita de um modo de constituição, assim, de construção. Né? Então, tem passos lógicos, e quando tem falhas nesses passos lógicos, tem efeitos adiante. Lembrando também, né, conforme tu vai falando, vai surgindo, né, tantas dúvidas e tantos questionamentos aí sobre esse período da infância. Eu trabalhei com dança, né, eu dançava e tinha turminhas aí de crianças e também de adolescentes, e é tão verdade isso que tu nos traz, psicóloga, porque, por exemplo, a lateralidade, né? O direito e o esquerdo. Parece tão simples. E para as crianças aprenderem é tão mais fácil que depois, lá na adolescência, quando elas chegavam e elas tinham essa deficiência, entre aspas, né? Era tão mais difícil ensinar, tão mais complicado para se entender, né? Às vezes uma coisa tão simples, mas que faz diferença, né? Na nossa vida. E que tem um tempo, né, em que essa aquisição tá facilitada. Depois ela tem algumas dificuldades, ela pode ser feita, mas ela tem mais dificuldades, né? E tem um tempo da vida em que algumas aquisições estão favorecidas, facilitadas. Psicóloga, já aproveitando que o teu trabalho também é voltado a essa parte da infância, não é só difícil para a criança, né? Para as pessoas que estão em volta também é difícil de identificar os sinais, por exemplo, como tu disse, de que eu preciso agir agora ou de que isso está dentro da normalidade, né? Como que as pessoas fazem no ambiente com as crianças para identificar esses sinais? Alexandre, é importante que a gente sempre tenha em mente que a infância, sim, é um período trabalhoso. Crescer dá trabalho, né? Crescer produz um sofrimento. Então, assim, momentos de dificuldade, de conflito, de sofrimento, e a infância faz parte. Uma infância tranquila não é sinal, por exemplo, de uma adolescência tranquila, né? Então, o tempo da infância é um tempo em que é preciso ter um cuidado. O que nos preocupa? O que a gente precisa estar atento, por exemplo? É a frequência com que determinado comportamento ocorre, a intensidade e o quanto isso vai prejudicando aquela criança, né? Vamos pensar num exemplo, uma criança que tem medos, né? O medo, ele é comum na infância e ele é parte da estruturação psíquica, como, né? Faz parte dos adultos, da constituição humana. Mas quando aquele medo começa a atrapalhar uma criança e a produzir inibições, dificuldades de estar, por exemplo, no espaço escolar e desfrutar desse espaço, ter prazer em estar nesse espaço, ter prazer em aprender, quando impossibilita movimentos na cidade, né, em ir ao supermercado, numa loja, na praça, né, que impossibilita que a criança possa desfrutar do movimento do corpo, do movimento do mundo, de estar no mundo. Aí a gente já tem um sintoma, né, algo que não está bem, porque ele vai produzindo um empobrecimento do mundo da criança. Né? Por exemplo, choros frequentes, intensos, que se repetem, que a gente vê que a criança está em sofrimento, né? Então, essas são questões que a gente precisa observar. Com que frequência esse comportamento acontece, com que identidade, com que intensidade e quão limitante é.
para a criança, para a família, né? E na infância há muitos aspectos que aparecem, porque como as crianças elas não têm o recurso de linguagem como um adolescente, um adulto, é no comportamento que vai aparecer quando algo não está bem, né? Por exemplo, nas dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem, né? Seja nos cálculos, na alfabetização, na leitura, na memorização, na concentração, nas dificuldades, por exemplo, de se aquietar, de poder permanecer assim, sentadinha, interagindo na aula, né? Na dificuldade, por exemplo, em compreender algumas normas, alguns limites, né? Na dificuldade na relação, por exemplo, com os professores, com os próprios colegas, com os pais, com os adultos, né? Todas essas são possibilidades em que uma criança pode nos mostrar que ela não está bem, que ela necessita da nossa ajuda, que ela necessita buscar uma intervenção que possa compreendê-la, compreender o que esse comportamento, o que esse sintoma nos diz do momento de estruturação psíquica que ela está, do momento do desenvolvimento que ela está. E como é que nós, como adultos, vamos ajudá-la? Né? Existem fatores também biológicos, eu diria, sintomas assim que daqui a pouco estão se manifestando no corpo, que podem ser psíquicos? Sim, Alexandra, as crianças e crianças muito pequenas podem ter manifestações corporais que não são orgânicas necessariamente. Por exemplo, doenças de repetição, dores de cabeça, dores de estômago, né? Questões que se repetem e que os adultos avaliam, levam no pediatra e não tem uma causa orgânica. Podem ser, sim, efeitos de causas psíquicas. E aí se precisa investigar, né? Esse pode ser, sim, um movimento. Principalmente com crianças bem pequenas, bebês, crianças bem pequenas, né? Porque como elas não têm recurso de linguagem, o recurso que elas têm é o corpo. É manifestar no corpo questões que podem estar com dificuldades, né, na sua estruturação psíquica. Esse é inclusive um tema, psicóloga, que eu gostaria até de conversar mais, né? Como que é esse teu trabalho com bebês? E quando a gente imagina, poxa, um bebê indo na psicóloga, né? Pode isso? Como que alguém que não fala vai na psicóloga, né? Porque há uma questão de senso comum, Alexandra, que para ir na psicóloga precisa falar, né? E precisa dizer o que está acontecendo como tendo um conflito. E é verdade, muitas crianças chegam aos consultórios, eu recebo muitas crianças que têm de fato um conflito, mas que conseguem falar, representar, brincar, né? E nos mostrar que conflito é este. Mas há questões no desenvolvimento infantil que são anteriores, que aí a gente está falando de bebês e crianças bem pequenininhas, que estão com dificuldades na aquisição da linguagem ou da fala, dificuldades de sono, choros frequentes, angústias, agitações, e que estão com dificuldades na sua estruturação psíquica. E o trabalho, então, de intervenção, de detecção e intervenção precoce é para favorecer esse desenvolvimento. Favorecer que se possa constituir o que precisa e a criança seguir o seu desenvolvimento bem. Né? Por isso que, quanto antes, tem a sua... né? Vou dizer uma frase bastante de senso comum, quanto antes melhor. Quanto antes a gente detectar que tem algo que não está bem e puder intervir e oferecer para a criança a intervenção que ela necessita, melhor. Mas tudo isso passando, é claro, por um diagnóstico primeiro, né? Uma avaliação, porque hoje em dia é muito comum a pessoa autodiagnosticar, né? O meu filho tem isso, sem passar por uma avaliação, sem daqui a pouco analisar o próprio ambiente em que ela está, né? E uma avaliação, ela precisa ser profunda,
contextual, como tu tá nos dizendo, né, Alexandra, assim, de avaliar os aspectos orgânicos dessa criança, os aspectos sociais, os aspectos psíquicos, a relação que ela tem com os adultos que a cuidam, que a educam, como é que ela elabora essas questões que ela recebe, né, internamente, intrapsiquicamente, e os seus aspectos relacionais, né, no seu ambiente familiar, escolar, social, todas essas questões são importantes numa avaliação. E quando a gente trabalha com crianças e com crianças muito pequenas, essa avaliação precisa ser muito precisa. E precisa ser feita por profissionais que compreendem, que estudam a infância e trabalham com isso, né, porque tem uma especificidade. Quanto maior, assim, quanto menor a criança, maior a especificidade. E até mesmo uma atualização constante, né? Eu acredito, como você como profissional nessa área, porque as crianças parecem, a gente diz, né, que elas estão cada vez mais precoces, mais espertas. Então, também ali um trabalho muito árduo, né, para entendê-las. Por isso que precisam ser, Alexandra, profissionais qualificados para isso, né, que compreendam, que estudam, que pesquisam o tempo da infância, porque é verdade. Há o tempo da infância e há as infâncias do nosso tempo, que são diferentes que infâncias de outros tempos. E a gente precisa poder compreender cada criança na sua singularidade nesse tempo em que vivemos. Excelente. Eu diria que a nossa prosa ela vai longe, né? Porque falar de criança, falar da infância é tão vasto, né? Tão rico. Mas a gente vai com certeza trazendo mais temas e mais aspectos, mais inquietações, né, para o Prosa sobre a Vida nos demais programas, sempre na terça-feira, né, psicóloga, nesse mesmo horário, pelo Facebook, pelo rádio também. E eu quero que tu fale um pouquinho agora para a gente encerrar, como as pessoas te encontram, aonde você está instalada servindo esse trabalho. Sim, Alexandra, grande parte do meu trabalho com a infância é no consultório, né, ajudando que essas crianças possam crescer com toda a sua potencialidade e que as dificuldades não limitem o desenvolvimento. Então, grande parte do meu trabalho é com esse aspecto, né, com esse tempo da vida. O meu consultório ele é no edifício Lavoro, na sala 606, né, e as pessoas podem entrar em contato comigo pelo meu telefone, né, hoje a gente entra muito em contato por WhatsApp, né, então o meu contato é 549-99040458 e eu trabalho também com uma equipe interdisciplinar, né, que é uma equipe que atende com muita qualidade o tempo da infância, que é na clínica Semear, né, que é perto do fórum, no edifício Temis. Muito bem, obrigada, psicóloga. Feliz em retornar contigo, porque o Prosa sempre rende boas prosas, né? Muito bom esse espaço que a gente tem aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam. Nós voltamos aí com a nossa programação.